Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou a Esther Sartori, psicanalista, e hoje eu trouxe um tema muito legal. Mas antes de eu falar sobre o meu tema, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu sei, toda vez tem um tema bacana e eu só trago gente bacana para falar sobre esses temas. Então, vai lá. Me ajuda a crescer esse canal de comunicação e fazer com que mais mães tenham acesso a informações bacanas, seguras e de qualidade. Gostou disso? Eu adoro. Se inscreve. E eu estou no Instagram também, claro. Esther Sartori _ e o nosso Instagram aqui, né? É Preocupações de Mãe. Tudo juntinho, sem acentos, sem cedilha. Pode ir lá me ver. Vou fazer questão de receber você. O tema de hoje é muito bacana. A gente vai falar sobre a identidade da mulher quando ela se torna mãe, ou a perda dessa identidade. Vamos ver como isso acontece? Gente, é muito interessante a gente perceber que quando o bebê nasce, ele se sente parte dessa mãe ainda. Ele não se desconecta dessa mãe. E a mãe também vive essa relação simbiótica, essa fusão. E quando ela deixa de perceber que o feminino acaba se esvaindo, acaba se separando quando a maternidade chega, aí ela passa a se entender, às vezes, só como mãe. Mas é só como mãe? Não é. É nesse podcast que a gente vai conversar sobre tudo isso. E para falar sobre esse tema, eu trouxe duas pessoas super legais. Eu trouxe a psicóloga Mayara e eu trouxe a psicóloga Tamires. Elas estudam exatamente esse processo, essa questão do feminino e da maternidade. Mãe, mulher, filha, quem sou eu? Profissional? Essa pergunta, olha, ela acontece direto para aquela mãe que tem o seu bebê. Meninas, muito obrigada por vocês terem aceitado o meu convite de virem aqui. E eu acho que vai ser muito legal. Uma especialista na maternidade e a outra na gestão, né, profissional. Isso é muito legal, não é? Não só na gestão profissional, né, Mayara? Mas você tem um caminho bem legal sobre isso também, não tem? Sim. Então vamos lá. Podem se apresentar para que as pessoas saibam como vai ser o nosso papo hoje. Então, obrigada pelo convite da gente estar falando de um tema tão assim radiante, né? Falar da mulher pós-maternidade, eu acho isso muito encantador. Então, prazer, eu sou Mayara Martins, sou psicóloga, sou consultora de RH e mãe de 2 meninos. Bom, muito prazer de estar aqui com todas vocês. É uma honra poder falar sobre o feminino, acho muito legal. Eu sou a Tamires, sou psicóloga clínica, trabalho muito com muitas mulheres gestantes, que já no puerpério. Acho que é um tema muito interessante para a gente trazer esse resgate sobre o feminino mesmo, na maternidade ou pós a maternidade também. Eu acho que vai ser muito legal. Porque tem isso, né, gente? Depois que o neném nasce, a gente fica nesse conflito. Quem sou eu? Eu acho que essa pergunta permeia toda a vida dessa mãe. Né? E não acaba nunca, né, gente? Enquanto a criança está viva, enquanto seu filho está vivo, enquanto você está viva, enquanto você está sempre se perguntando quem sou eu nesse momento. Eu recebi aqui o Dr. Guilherme, que ele trabalha com hormônios, né? E ele fala exatamente sobre isso. Quando a mulher chega na menopausa, a pergunta vem de novo. Quem sou eu? Então, olha como tudo isso permeia a nossa vida, né? Como a gente está sempre ali. Então, vamos começar do começo, né? Vamos do início, né? Vocês concordam que essa conexão tão profunda entre mãe e bebê muitas vezes faz com que a mãe perca a sua identidade? Concordo muito, não tem como não concordar com isso. Quando a gente fala de papel, né, da mulher, quando a gente descobre uma gravidez, a gente troca de papel. Então a gente sai da mulher que trabalha, da filha, da irmã, da sobrinha, da neta, da esposa, e a gente vira mãe. Para a sociedade isso é uma coisa grandiosa, né? Pelo menos é o que é vendido aí pra gente
como isso, né? De uma coisa gigantesca. Então, há, sim, uma perda nessa identidade no sentido de tarefas, de obrigações. Quando você vira mãe, em que momento que você cuida de você? Qual é o olhar que você tem para você? Tudo o seu dia, a sua rotina é voltado para aquele bebê. Ou até no período da gestação, com as preocupações sobre essa gestação. Então, a sua identidade ela é submersa nessa coisa da maternidade. Você perde um pouco, né, do senso de quem é você a partir do momento da troca desse papel. Né? E isso a gente vai ver também na questão profissional, né, Mayara? Sim, sim, exatamente. Claro, depois da gestação, né, e do puerpério, aí a gente precisa voltar para o mercado de trabalho, né? Algumas voltam de uma forma um pouco mais precoce, 4, 6 meses, né? Dependendo da empresa que a gente trabalha. Esse é o tempo de licença maternidade que nós temos. Outras têm ali o privilégio de ficar um pouco mais em casa e escolher o retorno daqui um ano e meio, quando acha que aquela criança está apta a ir para a creche, ou ficar sobre o cuidado de outra pessoa da família para que possa voltar para o mercado de trabalho. Mas até chegar a essa decisão, a gente passa uma dualidade muito grande, né? Aí vem a culpa, que é a melhor amiga da maternidade, né? Vem aquele sentimento de só eu sei cuidar do meu filho, será que ele vai ficar bem? Será que ele vai se sentir abandonado? Mas, ao mesmo tempo, a gente já começa a sentir a necessidade de voltar para o mercado de trabalho, de tentar recuperar um pouquinho aquela mulher que nós éramos antes, né? E também tem a ver com a autoestima. Geralmente, quando a gente ainda tá só muito mãe, puerpério, vivendo aquele bebê, a gente não lembra de se arrumar, de passar um batom, sabe a última vez que lavou um cabelo. Sempre tá com roupa simples, roupa de casa, né? E aí, muitas vezes, esse voltar a querer a trabalhar tá associado com a autoestima. De querer colocar uma roupa bonita, de se sentir bonita, de subir num salto, de passar uma maquiagem, de passar um batom, né? Então, a gente tem que pensar e trabalhar na terapia, sempre, né? Sempre. Esse contexto, você quer voltar a trabalhar como uma profissional, quer voltar a fazer o seu papel ali na sociedade, independente da sua profissão, ou você quer voltar para uma autoestima, né? Ou você quer voltar porque você quer se distanciar, e não tem nada de errado. Se distanciar um pouco desse bebê e ter a sua vida para além dos cuidados desse bebê. Então, é muito importante a gente entender isso. E entendendo isso, a gente assume ali a nossa postura e vamos sem culpa, né? Sem culpa. Aliás, eu acho que eu gosto muito quando a gente pensa nessa mudança de perspectiva mesmo. É trocar a ideia da culpa pela ideia da responsabilidade. Então, eu não tenho que me culpar, eu tenho que me tornar responsável por tudo aquilo que advém da nossa maternidade, né? Então, eu me torno responsável pelo cuidar diferente, eu me torno responsável pelo estar mais próximo, eu me torno responsável, mas não culpada por estar distante, porque é uma dualidade mesmo, como você colocou, a gente tem sentimentos ambíguos mesmo. Olha, eu quero estar junto, mas chega uma hora eu não quero estar junto. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu quero Né? ficar. Essa fusão, ela é muito forte. Esse vínculo entre a mãe e o bebê. E até que o bebê consome, né, gente? Nossa. O bebê consome a mãe, consome. Exatamente. E há também um outro aspecto que eu acho que é bem importante a gente pensar, que além disso tudo, tem, como você colocou, aquela só eu sei fazer. Então, delegar para o outro, a função que é do outro também, né? Que é o companheiro, ou a companheira, o parceiro, é delegar para o outro, olha, aqui, ó, nós estamos juntos, eu não vou dar conta de fazer tudo, vamos dividir isso de uma forma que a gente consiga partilhar. Tem esse olhar também, assim, às vezes da mãe, em como ela vai ser julgada por isso. Exatamente. Então, como as pessoas vão me enxergar? Será que eu sou uma boa mãe? Será que se eu deixar meu filho em casa e for trabalhar, talvez buscando esse resgate dessa autoestima, desse lugar que é diferente, não é o papel de mãe, é o papel de mulher, de trabalhadora, que tem uma autonomia financeira. Será que as pessoas vão entender? Então, a mãe traz muito dessa culpa, até que a Mayara está colocando aqui, que é interessante, também pelo olhar do outro, do que está de fora. Então, as pessoas estão me vendo, nossa, olha aquela mãe lá, o bebê não tem nem 4 meses, já deixou ele na creche? Nossa, será que esse bebê vai ser assim, vai ficar saudável sem essa mãe? Então a gente também é colocado não só por nós mesmas, mas por uma pressão que vem de fora para esse olhar de como eu deveria agir então.
como deveria ser. Eu não sei o que fazer. Eu quero muito trabalhar, eu quero muito ter o meu espaço, ter o meu lugar, ter essa identidade, mas as pessoas de fora meio que me empurram para não fazer isso. E só complementando um pouquinho, Tamires, eu acho que tem os dois lados. A mãe que escolhe ficar e tem o privilégio, Sim. óbvio, de ficar, de cuidar, pelo menos ali um primeiro ano, 1 ano e 6 meses, ela é julgada por só estar em casa, só cuidar do bebê, como se só cuidar do bebê fosse pouca coisa, né, O gente? só, né? Só É. isso. E se você escolhe voltar, né, para o mercado de trabalho, para sua profissão, você também recebe esse julgamento. Nossa, mas ele tem X meses, mas é tão pequenininho. Será que tá na hora? Então, assim, eu acho que independente das nossas escolhas, sempre vai ter, né, a sociedade vai nos trazer uma culpa. O importante, eu acho que é muito isso que você colocou. O que de fato eu quero, o que de fato vai me deixar feliz, assumir aquela responsabilidade e vamos lá nesse caminho que a gente escolheu. E você sabe, tem um outro aspecto, sabe? A gente falou da mãe que vai trabalhar e deixa o bebê, da mãe que fica em casa e fica com o bebê. E temos também aquela mãe que ela quer ficar em casa e ela quer deixar o bebê na creche. Essa mãe, eu vou te falar, essa mãe é extremamente julgada. Ela é julgada por parceiros, ela é julgada pela família, pela sociedade em geral, inclusive muitas vezes pela creche. Que diz assim, nossa, mas você não faz nada porque você quer deixar o neném aqui. Você não faz nada. Esse não faz nada é um desmerecimento do papel da mulher dentro de casa. É absurdo. É um desmerecimento. Não é que eu não faço nada, eu faço um monte de coisa. Sim. Mas eu posso querer me distanciar também. Esse não faz nada leva a gente para um caminho assim, eu vou chegar em casa, vou ligar lá um streaming, vou ficar lá, né, vou fazer uma comidinha ali, uma pipoca e vou ficar. Não é sobre isso. Não é Muitas sobre vezes isso. ela não trabalha fora, ela ainda não voltou para a profissão dela, mas ela tem casa, ela tem roupa, ela tem comida. E sim, às vezes quer ir no salão fazer uma unha e tá tudo bem. Nossa, tá às lindo. vezes quer ter, né, um momento ali de assistir aquilo que ela gosta, tentar recuperar aquilo que ela fazia antes da maternidade, porque eu falo, isso é nos preencher. Acho que uma mãe preenchida, né, ela doa muito mais. Ninguém pode doar nada na vida se você não tem. Exatamente. Né? Você não pode pedir para doar uma garrafinha de água se nesse momento eu não tenho. Então a gente só doa aquilo que a gente tem. Então a gente precisa se abastecer para doar para os nossos filhos, né? E isso também gera segurança, né, para os filhos. Porque eu acho que não tenho certeza, que quando você está bem com você, quando você está resolvida e você definiu como vai ser a sua rotina, você ensina também para o seu filho como ele deve fazer as decisões dele. Perfeito. Você é espelho do seu filho. Você é espelho. Né? Quando você toma esse lado também dessa autonomia. E é uma coisa engraçada que a Mayara falou sobre deitar e assistir um streaming, né? E se ela quiser fazer isso? Deixa que deite, assiste. Né? Assim, a gente... for uma forma de se recarregar, Exato, né? porque tem esse julgamento totalmente descabido, assim, de que a gente que tá em casa não tá fazendo nada. Então, quer dizer, você tem, como a Mayara falou, você tem uma roupa para lavar, você tem a casa para limpar, que é outra coisa também que aqui, se a gente for falar do feminino, é colocado pra gente também dessa forma, como se fosse uma obrigação nossa. E se essa mãe tá cansada e ela precisa... A gente não sabe se essa criança chorou a noite inteira, por exemplo, ela fala, vou deixar na creche, agora eu vou dormir. Agora eu vou descansar, agora eu vou tomar um banho, agora eu vou comer. Às vezes essa mãe não tem nem esse espaço também para fazer isso. Então o julgamento ele está muito naquele olhar de fora. As pessoas não sabem como é dentro dessa relação, né, da mãe e da criança. A gente... essa não estava na nossa pauta de pergunta, mas vai falando e eu vou acabando. Eu trago para o meio. Porque a mulher se torna mãe antes mesmo de qualquer coisa. Ela se torna mãe quando ela ganha boneca. Ela se torna mãe quando ela vai para o mercado com a mãe e a questão que a mãe tem para ensinar para ela é como escolher a fruta, como cozinhar. Como cozinhar. Então, existe já toda uma pressão social para a mulher entender que o caminho final dela é ser mãe. Sim. Exato, perfeito. E aí, quando você decide pela não maternidade, há um julgamento absurdo. Nossa, muito. Quando você decide não amamentar, há um julgamento também de um bonde. Quando você decide colocar... Então, assim, por que as pessoas têm essa necessidade de julgar a escolha da mãe? Ou da não mãe, ou da pessoa que optou por não ter, né?
não ser mãe? Sim, sim. É uma coisa que não tem como... Se nós mães já somos, enquanto mulheres, muito cobradas pela sociedade, imagina aquelas que não escolheram ser mãe. Eu acredito que cobrada mais ainda, né? Muito. Porque, entre aspas, está fugindo ali da sua rota predestinada. Do caminho natural, né? né? Do caminho natural. A naturalização Casar e das ter coisas. filhos, né? Assim, esse é o caminho natural que a sociedade coloca pra gente, né? Não é o que a gente escolhe. Então, se você escolhe não ser mãe, você é julgada. Se você escolhe ser mãe, você é julgada porque às vezes você quer deixar seu filho na creche. Enfim, a gente é julgada em muitas instâncias aí, né? Quem julga mais? A mulher ou o homem? Olha, posso te falar que as mulheres estão ali pau a pau, viu? Nesse julgamento. A gente não tem muita sororidade nesse sentido, não. Também acho. Infelizmente, né? Deveríamos ter mais essa sororidade, mas ainda não fomos ensinadas nesse sentido, a ter essa sororidade, desse olhar. Porque se você vê uma mãe fazendo alguma coisa que você coloca como uma coisa errada, vai vir sim aquela vontade de falar, de questionar. Ah, mas por que essa mãe bate, por exemplo? Porque acontece, a gente sabe, né? É errado, trabalhamos muito na terapia para que isso não aconteça, de uma educação menos violenta, mas sempre vai ter esse julgamento. Mas não há um entendimento dos porquês. Os porquês fica com a mãe, a gente só vai apontar o dedo e falar, tá errado você fazer isso. Mas não se pergunta para aquela mãe por que ela está fazendo, né? Tem muito esse olhar. E, Mayara, quando essa mãe volta para o mercado de trabalho, esse sentimento de culpa, em muitos casos, ele tira a mulher, ela tem o suporte para que ela permaneça no mercado de trabalho? Então, gostaria de dizer que sim, né? Mas a gente está falando de uma forma macro, óbvio, não estou generalizando, mas de uma forma macro não é o que a gente encontra hoje na sociedade, tá? Primeiro, o que mais a gente vê, as mulheres voltando e sendo desligada. Aí a gente já percebe que a empresa não tem esse suporte, não está apto a receber uma mulher. Eu falo muito que se a sociedade entendesse a capacidade que uma mãe que está em puerpério, que acabou de parir, né, que tem um filho muito novinho ainda, escolher voltar para o mercado de trabalho, a gente tem ali todas as características que todas as empresas gostariam de ter em todos os colaboradores. A gente sabe fazer gestão do tempo, né? A gente tem foco naquilo que a gente vai fazer, porque a gente entende que a gente só tem aquele momento, e quando a gente chegar em casa, a gente vai estar vivendo uma vida paralela. Exatamente. Né? Então, a gente fica um pouco mais organizada, porque você tem que priorizar melhor o seu tempo, o seu horário, o seu dia, né? E, infelizmente, não é assim que as empresas ainda nos enxergam, tá? Após a maternidade. Mas, sim, também temos as empresas que dão esse apoio, tem a empresa que faz questão de acolher essa mulher, né? Hoje, se a gente levar, né, problematizar um pouco mais, a gente tem empresas que deixam as mulheres levar os seus filhos, mesmo sendo pequenininhos, para lá, e dá todo um suporte de espaço, de berço, né, de um lugar que ela consiga amamentar. Então, claro que esse seria o ideal, mas de uma forma macro na sociedade a gente sabe que não é isso que acontece, né? Muitas vezes o que acontece já é o desligamento dessa mulher pós a licença maternidade. Mas você sabe que eu vi uma pesquisa, gente, eu achei essa pesquisa tão legal, que grande parte, que é um número grande, a porcentagem de mulheres que não conseguem voltar para o mercado de trabalho, e não conseguem voltar para o mercado de trabalho, primeiro porque não tem o apoio externo, aquela fala, você não vai dar conta de voltar a trabalhar e cuidar do bebê. Então, essa fala é muito forte ainda. Você acha que você vai conseguir trabalhar, cuidar dessa criança, cuidar da casa? Não, né? Essa fala é uma fala pesada. Sim. E isso já cria uma primeira desmotivação, né? Ah, mas ele é tão pequenininho, você vai deixar ele em casa? Você não tem pena? Olha só. Falar para uma mãe que ela não tem pena, né? Falar para uma mãe que ela não tem pena é uma frase assim terrível. Então, tem uma porcentagem grande de 70% mais ou menos de mulheres que não voltam para o mercado de trabalho porque não há o apoio para esse retorno, nem o apoio nas próprias empresas, nem o apoio. Então, só que o que essas mulheres fazem? Montam os seus próprios negócios. Exatamente. Então, você não me quer?
tudo bem, eu vou fazer alguma coisa. Você convive com isso, não convive? Sim. Esses dias eu estava vendo uma revista linkada à área de RH, né, que o ano passado, em 2024, no Brasil, a maior parte de pessoas que abriram CNPJ, MEI, são mulheres. E aí falando da força do empreendedorismo, falando sobre o empreender feminino, lindo, eu acho isso maravilhoso. Eu sou uma empreendedora pós-maternidade. Mas e por que será que a gente faz isso? Vamos lá na causa raiz disso. Por que será que a gente está abrindo CNPJ, empreendendo, abrindo MEI? Porque será que o mercado de trabalho está nos dando o devido espaço? Né? Então não tem nada errado você empreender antes da maternidade, depois, durante, Sem enfim. dúvida. Mas por que esse aumento tão significativo em 2024 de mulheres abrindo CNPJ e MEI? Eu acho isso lindo, né? Eu acho isso fantástico. Tem Porque... extremamente relação com isso que vocês estão falando aqui na mesa. É essa questão de não ter um suporte para poder voltar para esse trabalho. Então, é assim, vocês não me querem, como você colocou, eu vou dar meu jeito. Sim. Eu preciso dessa autonomia, eu preciso ter uma autonomia financeira, às vezes. Porque aqui tem vários recortes, né? Tem mãe solo, por exemplo. Então, tem muitos recortes. Sim. Então, acho que esse aumento, ele tem essa causa mesmo, que é essa questão de, quando eu retorno para o meu trabalho, eu sou desligada desse trabalho. Se eu penso em voltar a trabalhar, eu não tenho um suporte para isso. Seja ele psicológico, seja ele familiar, seja ele de creche, seja ele da maneira que ele acontecer. Eu não tenho como fazer. Então, a mulher está em casa, ela fala, eu vou fazer alguma coisa que eu consiga estar aqui com o meu bebê, mas ainda assim conseguir trabalhar. Sim. Acho isso Eu incrível também. Hoje, no Brasil, 45% das mulheres são arrimo de família. São elas que sustentam Sim. a casa. Incrível isso. É incrível você A pensar. renda bruta é levada pela mulher para Pela casa. mulher. Sim, Isso para mim né? Elas é sustentam a casa inteira. sustentam a casa. Então, assim, você ter 45% de mulheres que dominam esse espaço, sustentando a família, viu? É bastante, hein? É um É número significativo, altíssimo, É né? muito significativo. Por outro lado, são essas mulheres que têm uma tendência muito maior à depressão, a afastamento do trabalho por conta, Ansiedade. né, de burnout, Burnout, ansiedade. ansiedade. Olha que coisa maluca, né? 45%, gente, é muito. É muito alto. muito, né? E o número de mulheres que se estressam, chegam ao colapso mesmo, de ter que ter um afastamento. O INSS fez um levantamento, a quantidade absurda. A grande maioria, nós estamos com essa doença, a ansiedade é a nossa doença do século, né? A depressão é a nossa doença. Então, os afastamentos têm acontecido por conta disso. O maior número são de mulheres. Isso porque o IBGE nem conseguiram determinar na questão racial. Um Então, eles recorte não racial, fizeram né? esse recorte ainda. Né? Então, veja, se a gente faz um recorte racial, O número é muito maior. Sim, muito maior, sim, gente. sim. Muito maior. Porque é isso, né? Como você colocou. Então, ela é responsável pela renda bruta da família, né? Ao mesmo tempo, ela é a que cuida do lar, da roupa, da comida, né? Ela que cuida dos filhos, ela que está preocupada com a vacina, com o médico, com a escola, ela que vai na reunião da escola, além do trabalho, seja ele empreendedorismo ou modelo CLT, né? Então, olha quantas camadas a gente carrega todos os dias. É óbvio que o adoecimento, ele vai estar muito mais atrelado à mulher, Exato. né? Porque a gente tem muitos pratinhos, muitos pilares para sustentar todos os dias, E né? aí a gente volta à questão, quem sou eu né? Pergunta, nessa né? fila do pão? Não é? Quando que eu tenho que ser mãe? Quando que eu tenho que ser mulher? Quando que eu tenho que ser esposa? Quando que eu tenho que ser a filha? Quando que eu tenho que ser a neta? Quando eu tenho que ser o quê? Que hora que eu desempenho cada papel Que desse, horas né? que eu desempenho? Olha como essa pesa da identidade é uma coisa muito poderosa. E sabe, quando a mãe está nesse turbilhão, ela não consegue perceber todos esses movimentos dentro dela. Não. Ela simplesmente vai fazendo. Automático. É para fazer hoje? É o que eu tenho para hoje? Eu vou fazendo. E para piorar, não é? Quando essa mãe não consegue fazer aquilo bem feito, o sentimento que vem é Culpa. pá. A gente pode já deixar Tatuado, eu falo que a gente já sai da maternidade, né? carimbo, Carimbo, né, de culpada. culpada do processo, não é? Sim. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante da gente até trazer mesmo, porque olha só, no meio de tudo isso, olha como seria muito interessante a gente achar o nosso
lugar de construção da Sim, identidade. Sim, sim. E complementando isso que você disse, aí já é uma vivência minha. Logo depois do segundo filho, né? Então, imagina, já tinha diferença de 6 anos, o segundo, e escola, e creche, e trabalho, e menino. Eu lembro que às vezes quando eu tinha ali um pouco de tempo pra mim, né? Muitas vezes eu sentava no sofá e eu não sabia o que eu ia fazer. Né? E eu levei isso para terapia. O que eu fiz? Um bloco de notas no celular, lembrando coisas que eu gostava de fazer quando eu tinha o tempo livre. E aí, quando eu estava naquele momento de ter um tempo livre, de estar só, de poder usufruir disso, eu abri o bloco de notas e falava, deixa eu ver das opções que tem aqui, o que eu consigo fazer agora. Né? Então, gente, olha como... Caderninho de notas para vocês. Olha que dica legal. Você deixar registrado tudo aquilo que você gosta de fazer e poder abrir esse caderninho de notas quando você tem um tempinho livre. Sim, fiz muito isso durante muito tempo. E ali tinha tudo, desde coisas mais complexas, exemplo, ir ao cinema para uma mãe que está amamentando é um pouco complexo. Depende de uma logística, né? Então, desde coisas assim externas, tomar um café com uma amiga, sair para fazer algo com uma amiga, até assim, fazer uma hidratação no cabelo em casa, lembrar de agendar uma unha no salão, sabe? Lembrar que eu gostava daquela série e rever aquela série, porque quando a gente revê depois de um certo tempo, estando em outro momento da vida, a gente vai ter uma outra interpretação. Muito mais gostoso. Né? Então, assim, desde coisas simples que eu conseguia fazer ali com 10, 15 minutos, né? Como com coisas também externas, sabe? Então, e eu lembro que quando eu comecei a escrever, a lista ela começou com 4, 5 itens. E aí depois ela foi aumentando, porque eu ia me cobrando de relembrar o que de fato eu gostava de fazer para além da maternidade. Nossa, isso tem tudo a ver com essa questão de que a gente não pode permitir que a maternidade venha anular aquilo que a gente tem como mulher. Exatamente. Como pessoa, né? Como pessoa. Isso. Porque assim, eu entendo muito que a maternidade, ela cria uma relação muito complexa com o feminino. Ela cria. Muito. Ao mesmo tempo, ela tem a tendência a anular esse lado mulher, né, esposa. E a gente viu todos os conflitos hoje, que, né, hoje não, que sempre aconteceram, né, entre os casais, por conta da mãe estar totalmente projetada na criança e não tem o que fazer, ela estará projetada na criança mesmo. Ela vai ter que aprender a não se anular como mulher por conta da maternidade. E eu acho que esse é um trabalho do casal. Do casal. A mulher querer sair desse lugar, como o homem também ter o resgate, né? Ajudar essa mulher a resgatar esse momento do casal. E sem essa cobrança de, por que você não é igual como você era antes? Não, você não fica igual porque você não quer. Eu escutei isso tantas vezes, às vezes, né? Em terapia de casal, que o marido, ela não volta a ser o que ela... Eu dou toda a estrutura para ela voltar a ser o que ela sempre foi. Ela não volta porque ela não quer. Quero desmaiar quando eu escuto isso. Olha, quando a gente escuta isso na terapia, dá vontade mesmo. Né? Desmaiar, dá vontade, né? De esquecer, né? O que a profissão, o que a norma diz e vontade de fazer outra coisa. Então, mas a gente continua com a cara de paisagem, né? Exato. Respira fundo. Mas aí a pergunta eu acho que é legal de trazer, porque olha que interessante, você está falando da identidade, desse resgate. A Mayara fala que ela precisou anotar em um lugar para lembrar quem ela era. Assim, que ela gostava de fazer, o que era interessante para ela, o que ela conseguia entender como boas recompensas daquele dia ou daquilo que ela queria fazer. Então, assim, não é uma coisa tão simples para você precisar anotar, para você lembrar quem você é. É como se você realmente estivesse imersa nessa coisa. Você falou de projetar no bebê. A mãe, ela tá dentro dessa bolha 24 horas. Exato. E esse marido olha para ele e fala, volte a ser o que você era, mas eu não tenho como eu voltar a ser o que eu era. Nem lembro. Eu já nem sei mais quem eu sou, como eu vou colocar quem resgate mesmo de memória. É um resgate. De memória, gente, adorei. Ótima essa dica. É maravilhosa. Muito bom é uma você dica fazer, ótima. anotar. E outra, hoje em dia, com toda a dinâmica que tem familiar, com toda a dinâmica e toda a demanda, né, da mulher e da mãe, muitas vezes, antes de ser mãe, ela já não tem ainda um hobby, ela não tem ainda algo que seja prazeroso para ela, né? Não tem, não tem algo que seja só dela. Então, aí vem o bebê, o que é só dela mesmo,
é o bebê. E você sabe que E às toda a vezes... responsabilidade. Que vem com um pacote desse Já tamanho é. de responsabilidade. Você sabe que até para quem não é mãe, aqui eu vou abrir, né, nas terapias que a gente acompanha, que eu faço, por exemplo, tem muita gente que não sabe quem é, mesmo não tendo uma relação com maternidade, que é exatamente o que você está trazendo. Às vezes a pessoa ela não fez esse resgate dela mesma e não tem tanta relação com a maternidade. Às vezes é isso. E a maternidade, ela dá uma sobrecarga para aquilo. Se você já não sabe direito quem você é, no sentido de se olhar, de entender o que você gosta, o que faz sentido para você, vai ficar muito mais difícil depois da maternidade. Porque a maternidade vai te engolir. Nesse sentido. Não estou falando numa coisa ruim, mas assim, é o seu tempo, é toda essa gestão que nem a Mayara está colocando. Você vai ficar 24 horas em prol daquele bebê. Sim, que tem uma dependência física, tem uma Totalmente dependência de você. emocional. Sim. Tudo ali junto. E aí a gente entra numa outra questão, né? Então vamos lá. Eu já estou com toda essa carga, dessa dependência do bebê, dessa coexistência. E aí vem mais uma carga aí. Meu corpo. O corpo é identidade, gente. Também. Então tudo aquilo que você projetou para você, com a maternidade, aquilo... Eu tinha uma cliente que ela falava assim para mim: Esther, eu nunca imaginei o que eu seria capaz de fazer com o meu corpo. Olha que fala com a maternidade. Olha que coisa forte. Eu nunca imaginei o que seria capaz de fazer com o meu corpo. Então, assim, e ela sempre dizia, eu sempre fui magra. Eu sempre fui muito magra. Sim. Na gestação eu engordei demais. E depois... continuei gorda. E a fala gorda era uma fala muito ressentida. Sofrida, né? Sofrida mesmo. Então, nossa, vou ver até a questão do trabalho. Eu não tenho roupa para trabalhar. Exatamente. Eu não tenho como ir trabalhar. Sim. Assim, eu estou em casa... Eu não tenho um sutiã bom mais, sirva, de tanto né? que eles já estão destruídos por conta da amamentação. E nada mais serve. Nada, e assim, a imagem que ela trazia dela não condizia com a imagem que era a imagem dela. Ela nem estava tão... Uma distorção. Mas a distorção foi tão grande... Né? Sim, E imagem, se romper a identidade mesmo por conta dessa distorção. Sim. Não é? Porque é uma agressão muito violenta. E eu falo agressão no sentido da própria pessoa nessa interpretação. Não que ela saiba, né, direito o que ela está fazendo, mas meu corpo não é mais bonito, eu não sou mais tão bonita, eu não tinha essa barriga, meu peito vai ficar caído. Então a gente vai se agredindo. Aqui tem sim uma agressão que é feita sem muito essa consciência. E aí a gente chega nesse lugar da onde eu sento na terapia e falo, eu tô imensa. E você, né, do outro lado olha e fala, não, mas peraí, não tá, né? E tem a comparação, né? Não tem como você não comparar. E assim, claro, hoje nas redes sociais, mas mesmo antes das redes sociais, com aquela vizinha, com aquela amiga, com aquela, né, colega de trabalho que também engravidou e voltou rápido o corpo, né? Então a comparação na maternidade, principalmente pós-maternidade, ela faz parte, né? A gente compara o nosso corpo, a gente compara a nossa forma de maternar, né? A gente compara por que o filho da vizinha falou com um ano e o meu não falou, por que o filho da vizinha andou com X tempo, o meu não andou, né? Então, eu acho que aí a gente já entra numa outra camada também, né? Assim, tanto do corpo, como você colocou, de você não se reconhecer naquele corpo, você não ter a roupa. E assim, não sei se isso, né, aconteceu com a Esther e se vocês já leram ou ouviram outro relato, é muito comum também as mulheres relatarem que elas não se reconhecem mais naquele estilo de roupa que elas usavam antes da maternidade. Super comum. Isso aconteceu também comigo. Eu abri meu guarda-roupa, eu tinha vontade de falar, gente, vontade de doar isso tudo, entrar num shopping, comprar tudo de novo. Eu não... claro que óbvio que eu não fiz isso, mas aos poucos eu fui mudando, comprando coisas que eu me identificava na época. Que engraçado, né? Porque se o corpo mudou, sua identidade mudou, o guarda-roupa vai acompanhar, e tudo. Né, eu acho que tudo. A forma de falar, a forma para você ter uma ideia, a primeira coisa que eu fiz foi raspar a cabeça.
Porque era tanto cabelo. Que tempo que eu vou ter de Que cuidar não desse tinha tempo de cabelo, cuidar né? de cabelo. E vivia cheio do quê? Papinha, comida, Cheiro de leite. leite. Eu tinha o cabelo comprido, aquilo virou um Sério, caos. Era sério. papinha, você mexia no cabelo, só olha arroz. Sabe aquelas coisas assim. E olha como é significativo, né? O cabelo é uma coisa para mulher tão importante para algumas mulheres, claro, a gente não então. generaliza, mas a maternidade ela é tão maior do que aquilo que a mãe vai Muito lá, mais. corta o cabelo. Vou raspar. E eu lembro que eu Vai ser tão raspei. prático e acabou. É isso. Nunca mais deixei crescer. E todo mundo, quando eu falava, eu vou raspar. Cabelo cresce. O quê? Nunca mais. Você falou, tá com 30 anos, não, vai continuar assim. Não, ele vai tá ótimo, tá continuar. prático. Porque depois era assim. Aquilo foi entrando, a minha identidade, Uhum. né? Eu posso dizer que eu me tornei uma pessoa muito mais prática. Ah, a maternidade Muito vai mais te dar essas prática. habilidades aí. Assim, gente, eu tinha que ser prática. Eu trabalhava, tinha 2 filhos e eu tinha que ser prática. Tinha que ter uma Banho facilidade. todo mundo junto, Sim. não sei o que, tudo. Sim. Tudo. Comia todo mundo junto. Sim. Sim, Tinha gente que falava assim, ai, que nojo, você dá a mesma colher de comida para um e para outro. Você, senta aqui, vem você dá para você ver. Isso é Fica fácil. aqui um dia. E Fica não é um só dia. colher que eles vão compartilhar, gente. O brinquedo, o dia a dia, a O dia a vivência. dia, vão viver não- tudo. Eles Um dividiram roubava o útero, chupeta do gente, outro. vamos Tava lá lá. um dormindo, arranca, põe na boca, arranca. Tudo certo. Sarampo, Sim, todo mundo teve sim. junto, catapora. Foi todo mundo tendo junto. E eu chorando junto. Era um inferno. Caos, caos. Era o Eu caos, chorava, e vamos embora, tá tudo certo. Porque assim, gente, eu tenho certeza que eu me tornei uma pessoa muito mais prática. Ai, com toda Sabe? certeza. Com toda Falando em certeza. praticidade, tem uma coisa que eu vou ter que tirar o chapéu aqui pro marido, sabe? Que ele trouxe isso e a gente foi construindo isso junto e que hoje eu acho assim espetacular e eu não abro mão mais desse nosso comportamento, é que quando ainda tava nesse caos, puerpério, e às vezes comparava corpo, comparava, putz, o bebê da fulana já tá fazendo isso, o nosso não faz, ou tá fazendo aquilo, o nosso não faz, enfim. Ele trazia muita gente pra realidade, ele assim, olha, a gente vai lá fora, a gente olha, a gente escuta, a gente compartilhar, né, conhecimento, experiência, vivendo. Fazer isso que a gente está fazendo é de suma importância, mas depois a gente entra pro nosso quadradinho, a gente fecha a porta e a gente vai ver aquilo que encaixa na nossa realidade. Sem dúvida. Então ele me trazia muito isso, sabe? Tanto assim que quando nós recebemos assim o diagnóstico do Henrique, meu filho de 8 anos, que é diabético do tipo 1, a gente viveu muito assim, eu e ele e eu. Então eu ia ver vídeos, ia estudar temas, levava pra ele também e trazia pra mim. Num primeiro momento a gente não ouviu o mundo, sabe? Era só eu e ele. Informações que a gente compartilhava e, claro, informações seguras que a gente pegava ali e se encaixava na nossa realidade. Aí depois, com mais segurança, com mais cautela, a gente começou, né, a compartilhar mais. Tanto que quando o nosso filho internou, ele ficou 4 dias no hospital, ninguém da nossa família soube. Porque assim, a grande pergunta é, se souber, vai agregar alguma coisa nesse Exatamente. momento? Porque, olha, eu adoro isso. Visita não é rede de apoio. Eu fiz até um post sobre isso, porque eu amei acho esse post. perfeito. Visita não é rede de apoio. Se Não você é, vai na casa de uma pessoa para cobrar, comparar, tomar café, Dá mais trabalho. dá né? mais trabalho para a Sim, você pessoa, não é fica rede de na apoio. sua casa, Sim. não é? Eu tenho uma amiga que ela, né, teve bebê recentemente e a gente foi na casa dela, mas não para visitar o bebê dela, mas para limpar a casa dela, porque ela precisava Uau. de ajuda. E não era com o filho dela, porque ela é uma ótima mãe. Ela tá Sim. tentando ser uma ótima mãe, se tornando uma ótima mãe. Ela precisava de alguém para lavar a roupa dela, Pra gente. ajudar, gente, Isso a é fazer um as suporte. coisas. Claro que aqui a gente não era uma rede de suporte dela, porque isso às vezes, né, tira de vários lugares, mas às vezes em vez de você ir visitar essa mãe para ficar lá pedindo café e querendo trocar a experiência, vai ajudá-la. Sim, Ajuda com as coisas da casa, ajuda com uma limpeza, ajuda às vezes com acolhimento que essa mãe não está tendo, porque não pode ter por várias razões aqui. Então é interessante isso. Esse fechar para o mundo, às vezes, é preservar também aquilo que você Ai, tem. sem dúvida. Olha, eu passei 2 situações, mas muito ruins. E passei 2 muito boas. Então, equilíbrio. O equilíbrio. Não, assim, 2 que eu lembro, assim, que foram... marcou. Marcante. Sim. Uma situação que foi uma delícia, uma tia minha veio me visitar, eu estava sozinha com 2 bebês, ela veio me visitar, a hora que tocou o interfone, eu falei assim, eu não acredito.
quem será? E eu lembro que ela falou que era ela, e ela chama Esther também, tia Esther, sabe? Eu lembro disso e ela entrou no apartamento, eu tava com os 2 bebês, um de cada lado, assim, com cara de pânico, porque eles eram pequenos, e ela falou assim pra mim, quer ajuda? Eu falei, eu quero. Ela falou assim, me dá um. Escolhe qual você vai dar. E eu fiquei morrendo, eu falei, eu vou escolher, eu não quero escolher. Ela falou assim, Tá eu não tenho que escolher, eu quero escolher. Ela pegou um no colo, e eu lembro que ela pegou o dedinho, e ele estava chorando, e ela pegou o dedinho da mão dela, assim, ó, e colocou na boca dele. Eu falei que essa mulher... Mas a paz dela era tão grande que ele amou a hora que ela pegou o dedinho, pôs na boca Já do meu filho. Eu lembro até. Ele ficou quietinho, acalmou. Eu falei assim: eu nunca mais saio desse sofá, nem você. Nós vamos sair daqui nunca mais. Você vai morar na minha casa. Vai morar aqui, vai ficar aqui comigo. Porque foi uma situação assim, nada invasiva, muito tranquila, muito delicada. Tive uma outra em que a pessoa veio e eu tinha... Um dia antes, minha mãe tinha levado um pudim, a pessoa veio, abriu a geladeira, pegou o pudim, ficou conversando, e não sei o quê, e a pessoa não ia embora, e pôs o prato de pudim ali, e largou o prato de pudim. Eu falava assim, viu? E você com os 2 no braço. Os 2, e ela comendo pudim. E pau no pudim, come pudim, põe ali, vai, pode pegar mais um pouquinho? Tem café? Nem sei. Que visita é essa, café? né, gente? Sei lá, entende? Então, assim, eu passei por muitas situações, então... Gente, assim, ó, respeitar esse momento, respeitar o que a mãe quer. Ter a dignidade de perguntar, né? Falar assim, olha, você quer? Porque podia ser que eu não quisesse que ela pegasse nenhum. Sim. Podia. Eu falei assim, não quero, tá tudo bem aqui. Não, ela quer que eu pegue? Escolhe um. Isso pra mim foi um susto, porque nunca ninguém tinha feito desta forma. Né? Quer que eu pegue? Né? Então, assim... Essas pequenas coisas, às vezes, modificam completamente o cotidiano. Modificam a realidade. E te põe num lugar de novo, porque eu me senti no meu lugar. Falei assim, bom, então, eu tenho essa possibilidade de escolha. Eu me senti num lugar, né? De poder escolher o que eu queria. Portanto... Grave. Não recusem ajuda, mamãe. Não recuse ajuda, mas visita não é. Mas visita não é a rede de gente tá apoio, falando não. de ajuda aqui de um modelo diferente. Ainda né? completando essa ajuda, assim, uma coisa que me deu um start na maternidade, e eu falei, meu Deus, né? O trabalho de mãe é pra todo sempre, pra amém. Nos meus 2 puerpérios, eu tive a ajuda da minha mãe. A gente nunca morou na mesma cidade, sim, né? Depois de adulta e casada, eu não moro mais na cidade dela. Então, nos 2 puerpérios, ela veio aqui pra casa, a véspera das crianças nascer, ficou uma média de um mês e meio. E o que eu achei muito interessante, a gente já cansou de falar sobre isso com ela, ela cuidava de mim. Sabe, eu achei assim isso de... Depois a gente vai levar pra terapia, né? Podemos. Mas a gente leva isso pra terapia. Tudo. Mas no puerpério, eu achava muito fascinante ela estar preocupada comigo. Porque as pessoas estão preocupadas com o bebê que chora, o bebê que tá com fome, a fralda. A gente ainda tá conhecendo esse novo membro da família, né? Entendendo o que gosta, o que não gosta. E eu lembro que muitas vezes ela falava assim, me dá ele aqui. Vai deitar, vai dormir. Falava, mas não tô com sono. Mas vai lá pro quarto, fecha a porta, vai fazer o que você precisa fazer, sabe? Outra hora, vai dar uma volta, mas eu vou aonde? Não sei, vai na padaria, vai no mercado, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa. Mas, coisa que te sabe, vai meia hora ali fora, respira um ar, faz alguma coisa. Eu lembro, às vezes, de fazer alguma coisa assim, sei lá, café da tarde, alguma coisa, e vim trazer aonde eu estava. Então, até hoje eu falo isso com ela. Assim, isso foi, assim, primordial. Ela estava lá em casa, ela me ajudava com as crianças, mas eu via que o olhar dela era um cuidado comigo. Com você. E isso me resgatou de muita coisa. Claro que não é todo mundo que vai ter esse privilégio, óbvio que não. Mas já que eu tive, eu achei muito interessante esse olhar dela, que foi um olhar que até então eu nunca imaginei, uma coisa que a gente não escuta falar tanto, uma coisa que às vezes a gente nem quer que nossas mães estejam perto, né? Vamos ser bem sinceras. E ali eu quis, sim, a presença dela, e principalmente quando eu via que ela estava preocupada comigo, com o meu bem-estar, com a minha alimentação, de eu dormir, de eu descansar, que eu acho que ela entendia que eu precisava disso para
continuar exercendo a Porque o olhar era para você, Pra- mulher, não era para o bebê. Porque às vezes quando as Exatamente. pessoas vão na casa visitar, fazer alguma coisa, todo mundo quer ver quem? O bebê, não quer saber dessa mãe. Se ela tá sofrendo, se ela Imagina, não tá. Às vezes nem pergunta, né? Como é que você tá, como é que você tá se sentindo, né? A pessoa fica, ai, que bebê lindo, ai, que coisa linda, que fofo. Nossa, é a cara do pai. Você carrega 9 meses, você ainda tem que Ainda ouvir vê que é isso a cara ali do naquele pai. momento, né? Assim, então, o que a mãe da Mayara faz é esse acolhimento da mãe, Sim. não do filho. E isso é muito legal. Claro que nem ela apontou aqui, nem todo mundo vai ter essa Sim, possibilidade de ter esse acolhimento. Mas se você é amiga, se né, tem alguém na família que tá grávida, acolha a mãe também, não Nossa, só o e não bebê, só né? isso, escute, né? Escute. Porque, olha, e aí a gente entra num campo muito importante, porque a sociedade te cobra gratidão pela presença daquele bebê. Te cobra essa gratidão, te Sim. cobra, porque ele é lindo, Saudade. ele tá Uma dádiva. ótimo, tá aí uma dádiva saudável, que Uhum. bom, ai, que delícia. Então, essa fala, às vezes, ela entra distorcida. Nossa, muito. E muitas vezes a mãe que está ali, ela não está com esse sentimento. E ela não tem nem coragem de falar assim, não, mas eu não estou sentindo nem um pingo disso que vocês estão falando. E aí, como é que eu me manifesto a hora que alguém diz para você, você não ama esse bebê? Não é um amor louco? É, Aí você não sabe o que você vai nossa, responder. É. E quantas mães não têm coragem de falar assim, Sim. viu, pera só um pouquinho, eu nem conheço esse bebê ainda. Sim, Eu não sim. consegui vincular com Eu esse não bebê sei ainda, ainda. né? Nesse Pode ser sentido. que eu venha amar muito, mas Não neste agora. momento, hoje, se me perguntando assim, não. Sim, Você sabe sim. que em terapia eu já ouvi muito isso de muitas mães, assim, que estão gestantes. Eu tenho uma paciente minha que tem 16 anos, é super novinha, né? E ela trouxe um questionamento que eu achei até interessante, que foi esse. Eu acho que eu não consigo gostar ainda desse bebê. E será que tá tudo bem, Tamires? É a pergunta dela, né? Assim, e tá tudo bem, a gente não conhece aquele bebê ainda, a gente vai criar um vínculo. Vínculos são construíveis, não é uma coisa que você acorda amando, né? Isso. É porque a mãe que chega, por exemplo, uma outra que chega, ela já tem a própria experiência dela, já vem Que daquele é um lugar, outro fator. que é dela. Então, Sim. às vezes tem que ter cuidado quando a gente chega para uma mãe que tá, né, no puerpério, que acabou de nascer, fala assim, ai, você deve estar tão feliz, né? Olha Não, que pergunta. realmente, não estou. Eu não durmo, Ah. eu não tomo banho, eu escovo o não dente como. meio-dia. Exatamente. Eu não sei qual Eu foi a só última vez ouço que eu lavei o choro, cabelo. eu só troco fralda Exato. e eu quero falar para vocês que não, eu não estou feliz hoje. Que mãe tem coragem de fazer Não isso? faz, Imagina, não né? Não faz. faz, não é? Vai deixar para falar em outro momento, para outra pessoa, Terapia, outra né? vez da terapia. Terapia. E se vai, às vezes, olha, é uma coisa muito importante. A gente tem que ter essa sensibilidade para entender essa mãe, fazer essa leitura. Porque às vezes você joga uma história dessa, você não está feliz, você não ama, e às vezes essa mãe está entrando numa depressão, Nossa, muito. está entrando num momento ruim, e você está ali, ó, jogando uma bomba em cima. Perfeito. Terminando de afundar essa pessoa. Exatamente. Porque a pessoa vai ter a coragem de falar, não, eu não estou feliz. Eu quero só falar. Eu imagino uma cena dessa. Ai, né? É muito difícil. De alguém não que consigo. solta. Uma vez eu tive coragem de romper uma dessas. Eu já tinha os 2 filhos. E aí a gente estava aqui num bate-papo, roda de mulheres e de mães, né? Conversando, tomando uma cervejinha. E aí uma falou assim, porque o amor de mãe é igual. Eu amo meus filhos igual. Eu falei, gente, vocês vão me desculpar. Eu não amo meus 2 filhos iguais. Com um, não vou dizer qual foi, isso aqui vai ficar pra eternidade. Pra eternidade? Sim. Com um, eu me conectei muito mais rápido, né? Eu acho questões de personalidade, eu acho questões, enfim. Com o outro, eu tive que fazer um trabalho de tipo, opa, como que você é? Deixa eu te respeitar, deixa eu te você, né? entender, eu sou o adulto da relação, eu vou me moldando e a gente vai criando conexões. Exatamente. E hoje é fantástico, né? Mas num primeiro momento, até 1 ano de idade, um dos 2 filhos, eu não me conectei. Aí a gente entra nesse campo de romantizar ou não a maternidade. Eu quero só me posicionar no seguinte: você quer romantizar a sua maternidade? Ok, eu não tenho nada contra você. Não tenho nada a ver com isso. A questão não é essa. Romantize, né? Viva o seu momento. Mas, às vezes, a gente romantizar, a gente tira aí uma narrativa que é uma narrativa muito real, Sim, né? sim. É o que você vê o que você vê, o que você consome na internet hoje de maternidade?
será que aquela mãe não tem 50 pessoas ajudando ela? Ela não tem alguém para gravar, ela sai às vezes daquele período do puerpério ou quando o bebê nasce já direto para uma maca fazer uma lipo. Sim. Então assim, o que eu tô consumindo, ele tem base na minha própria realidade? A romantização às vezes está nesse lugar também, de olhar para aquilo e falar, nossa, uma família margarina. Olha, é isso que eu quero ter dentro da minha relação com o meu filho, com filha, né, ou marido. E aí vem aquele balde de água fria, né? Porque às vezes não é isso que você tem quanto a sua própria realidade. Não, às vezes não, nunca. É, Porque nunca nossa, é, nossa né? Não vai ser realidade igual, vai ser né? outra. Nossa totalmente realidade totalmente né, diferente, daquilo né? que a gente consome às vezes. Eu lembro que foi a primeira vez, né, que eu tive coragem de falar. Tava com amigas bem íntimas, mas a primeira vez que eu tive coragem de verbalizar isso. Óbvio que foi aquele silêncio no primeiro Claro. momento. Silêncio. Depois uma amiga falou assim, nossa, só muita terapia pra você ter coragem de admitir. Eu falei, mas é. E aí depois as outras foram tendo coragem. Não, realmente, com esse aqui, o meu foi esse caso. E aí elas foram pontuando e trazendo o que de fato era. Óbvio que a gente vai gostar, vai querer o bem de 4, 5, 6 filhos se a gente tiver? Claro que sim, afinal de contas a gente é mãe, né? Que mãe que não vai querer um bem-estar do seu filho, mas que a gente já ama de cara e a gente se identifica com todos iguais? Claro que não. E outra, né? Sentimento ninguém escolhe. Você não acorda e diz pra você mesma, atenção, hoje eu vou acordar com o sentimento do amor. Sim. Não, amanhã é o ódio. Né? Não existe esse botão. Não ainda, existe o gente. botão. O sentimento ele vem, você acolhe, transforma, ressignifica. São essas as grandes realidades que a gente tem que ter muito clara, né? O sentimento ele chegou para você, vai lá. Lide Sim. com ele. Lide com e olha que ele. engraçado, sabe o que mais me ajudou a conectar com esse que até então tava pouca conexão? A partir do momento que eu tive babá. Olha que dualidade. A partir do momento que você tem babá, você tende a terceirizar muitas coisas, né? Por isso que vem a culpa, mas você vai ter babá, né? E aí, enfim, vai terceirizar o cuidado. Só que ali eu percebia que, óbvio, ela fazia o banho, troca de fralda a maior parte do tempo, né? A alimentação, porque ele já estava numa fase que ele comia frutinha, comidinha e tudo mais. E aí eu conseguia entrar no momentos leves, no momento da diversão, no momento de curtir, de sentar no chão, de brincar. Porque o cuidado inicial não dependia mais de mim. Então eu comecei a acessar aquela criança no momento mais de descontração, no momento mais leve. E ali começou a nossa conexão. Logo depois, né, a gente não teve mais a babá, enfim, a gente dispensou, mas a nossa conexão foi outra. Foi outra. E eu falei, olha, acho que foi importante o papel dela aqui nesses meses para me ajudar a sair dessa só limpa, cuida, troca a fralda, da comida, da mamadeira e me permitir um outro olhar de mais leveza. Isso é fundamental, eu acho fundamental. Sim. Mesmo assim, eu não tive a experiência, não é? Porque eu tive os dois juntos. Mas, mesmo assim, a gente tinha comparação. E a comparação era dos outros. Porque eu não tinha tempo de comparar. Eu tinha os dois ali, então eu comparava um com o outro mesmo. Esse aqui, olha, tá. Mas os outros, né? Todo mundo que falava assim, ele tá andando primeiro, né? Ela tá mais atrasadinha. Ai, meu Deus, atrasadinha. Sensibilidade de uma porta, né? Mas atrasadinha. Então, são esses pequenos comentários, né, que são tão desnecessários, né? Desnecessários. E aí a gente volta a essa ideia da nossa identidade como mãe, porque onde eu falhei, pra quê? Onde eu falhei como mãe, olha lá, eu já estou afastada do meu lado, né, como mulher. Estou fora do meu mercado de trabalho, eu estou aqui dentro da minha casa, e aí o que está delegado para mim é o trabalho de mãe. Essa vai ser a minha função. E aí eu tenho as pessoas julgando, né, falando, ela é atrasadinha. Nossa, como pode, né? Os dois comiam na mesma barriga, os dois comem a mesma coisa hoje, e, nossa, são tão diferentes do outro. É porque eles são indivíduos, são pessoas diferentes, né? São outra realidade. Então, essas comparações, elas também colocam a gente, às vezes, colocam a mãe num lugar de inferioridade, a possibilidade até de ser mãe. Por quê? Você não está fazendo direito, né? Você já começa a sentir como se você não estivesse fazendo o seu papel, a sua parte, como você mãe. fazer aquela sua única função ali de ser mãe, você não está conseguindo executá-la. Porque vem alguém de fora e fala, olha, nossa, essa criança é mais lardinha, né? Essa aqui é mais desenvolvida. Aí você fica, ela é gente, tão espertinha, ele não, né?
Por que ele não é esperto? Aí se você já não está no Onde? mercado de trabalho, você já não executa outras coisas, você não sai de casa, você mal e mal toma um banho, ainda tem que entender e trabalhar isso internamente, quando alguém coloca e pontua isso para você. Sim. Assim, né? A única coisa que você deveria, entre aspas aqui, estar fazendo bem, você não tá. Tá falhando. Tá falhando. Então vem de novo essa culpa, né? culpa. Nesse sentido. Se a gente for pensar no mercado de trabalho, Mayara, que é uma coisa que a gente vê muito, como é que a gente consegue retornar ao mercado de trabalho sem que a gente não se sinta desconectada do bebê? Sim. Não é fácil. Já começa assim, Pra né? começar, não é fácil, né? Tudo linkado à maternidade tem um certo peso, né? Muitas vezes esse peso nem é da sociedade, é nosso mesmo. Exatamente. Né? Então, eu acho assim, trazendo a responsabilidade para essa mãe, você quer voltar? É o que você quer fazer? Você pode escolher voltar ou não, né? Ou você está fazendo isso porque a licença maternidade já acabou e esse tem que ser o caminho, porque a sociedade diz que esse é o caminho, né? Ah, não, quero voltar, eu acho que vai ser importante eu ir lá fora um pouquinho, vivenciar essa mulher e depois voltar, né? Eu acho que é isso, é o tempo de qualidade com o bebê. Você entender que não é só porque tá trocando fralda, dando mamada, dando comidinha, dando frutinha, dando banho, que você está sendo mãe. Acho que mãe é, como eu disse, né, agora mesmo, é essa conexão. Então, assim, você tentar tirar um momento de qualidade, brincar, estimular, né, livrinho de história, mesmo que seja bebê de meses, né, já mostrar uma figura, já contar uma musiquinha com uma entonação diferente. Eu acho que ali, né, com esse movimento, a gente tende a não perder o vínculo com o bebê. Ele entender que você foi, mas que você voltou e deu a atenção plena, não só a atenção básica do cuidado inicial que a gente tende a dar. Eu acho que isso aí é o primordial. Primordial. E se a gente pensa que esse vínculo já é construído durante a gestação, esses 1000 primeiros dias do bebê, eles são fundamentais para essa construção de vínculo. Então, se a gente pensa que já no útero, você cantando, esse bebê passa a te ouvir, né? Você falando, esse bebê já começa a te ouvir, esse vínculo ele já vai sendo construindo. Então, se eu já começo a construir esse vínculo, a partir do momento que ele nasce, esse vínculo vai se tornando um vínculo seguro, esse pertencimento, essa relação que vocês vão estabelecendo, te deixa segura na construção desse vínculo. Quando você volta ao trabalho, é quase que uma coisa, eu não estou abandonando, é quase que uma coisa natural, não estou abandonando. Eu só estou dando seguimento àquilo que é a minha vida. Sim. A minha vida que já era antes dele já chegar. era antes de chegar, né? Sim. Então eu consigo retomar essa minha identidade, a identidade da mulher que tinha sua própria história, né? Tudo, né? Seus próprios desejos, Você falou uma coisa muito legal, que é essa questão da construção do vínculo. Não é um abandono, você já construiu isso do Exato. primeiro momento em que você descobriu ali que você estava grávida, que você canta, que você fala, que você tem essa criança. Então, esse vínculo ele já está ali, ele já está construído. Claro que aqui a gente está falando do vínculo, né? Quando o bebê nasce, aí é uma outra história. Mas nesse vínculo que você já fez, também quando ele nasce, quando você volta para o mercado de trabalho, tem sim essas questões de abandono, tem esse olhar que, né, a sociedade coloca, e às vezes a própria mãe também tem isso com ela de, vou deixar meu filho aqui, como é que eu vou fazer? Será que ele vai ficar bem? Quem vai cuidar dele? Se não sou eu, como a Mayara colocou lá no comecinho, né? Alguém tem que fazer isso, então acho que é interessante essa construção do vínculo justamente para se trabalhar, não esse abandono, que é exatamente o que você falou, mas é um segmento na sua própria narrativa, na sua própria história também. O bebê não vai sentir isso como um abandono, né? Assim, se a gente for puxar todo um histórico aqui, o bebê não vai ter isso, ele não vai sentir isso no abandono. E só complementando essa fala da Tamires, a gente tende a diminuir a capacidade, o desenvolvimento de um bebê, né? Então, uma coisa que eu sou muito a favor, e aí fica como uma dica, né, para as futuras mamães, ou para quem já é mamãe, converse sempre com o bebê. Fala o que está acontecendo, né? Então, assim, desde quando tinha, sei lá, 2, 3 meses, se fosse sair um pouquinho,
ou pra fazer uma unha, ou pra ir pro cinema, ou pra ter o meu tempo de qualidade, eu falava. Pegava no colo, olha, eu estou indo ali, eu vou fazer isso, daqui a pouco eu volto. Você vai ficar com o papai, vai ficar com a vovó, enfim. E falo de fato o que tá acontecendo com a criança, sabe? Então, assim, nunca aconteceu de eu sair e deixar os filhos pra trás chorando, sair escondido. Imagina. Não, nunca. De jeito nenhum. Nunca que sair escondido. Sai escondido, sabe? mas que? Deixar a criança chorando, procurando por essa mãe. Então, desde pequenininho, podia ter um mês. Aí o abandono surge, viu, gente? Exatamente. A hora que você sai escondida, a insegurança do retorno, ela foi, mas será que ela volta? Onde ela está? Sumiu. Porque a criança já tem a fase, claro, não é? Dessa separação, desse medo do abandono e etc. Se você ainda fortalece isso, se você reforça, sumindo de verdade, né? Você vai gerar medo toda vez que essa imagem da mãe desaparece. Me traz um medo, né? Então, por isso que eu sempre tive muito essa coisa de comunicar. Até hoje, eles são maiores, mas o que eu vou fazer? Olha, eu tô saindo, eu vou em tal lugar, tal reunião, demoro mais ou menos essa faixa de tempo e depois retorno. Eu acho que isso traz uma segurança para eles, né? De entender traz o que a uma gente segurança, sim. Isso na questão da educação é maravilhoso, nesse sentido de você poder comunicar o que você está fazendo. Independente se é um bebezinho ou se já é uma criança um pouquinho maior. É o que vocês colocaram. Esse abandono, ele fica ali marcado, né? Minha mãe foi, ela para onde ela foi? Para onde? Quanto tempo demora, o que vai fazer? Quanto tempo ela volta? Né? O que ela está fazendo aqui para uma criança maior? Para um bebê, a gente tem essa construção e aqui é mais no vínculo mesmo. De falar, tá tudo bem, mamãe tá indo. Ele talvez não tenha essa compreensão, né? Que não vai ter ainda da fase da linguagem, da comunicação, mas tem o afeto que ele vai sentir de alguma forma. E a forma como se retorna, né? A forma como você vai retornar. Exato. Porque isso para mim é fundamental. O ir, e já aconteceu, de eu ter que sair, eles ficarem chorando e eu não ter opção, mas não saí escondido, expliquei, fiz tudo o que eu pude para aquele momento. Abraço, beijo, vamos lá, tenho que ir, não adianta. Mas eu volto. E o retorno, seu retorno gostoso. Retorno, seu retorno de entrega, né? Sim. Eu acho que esse retorno de entrega é tudo. Quando você retorna, e você retorna de fato. Você retorna para casa, você retorna para eles, você retorna. Por outro lado, a gente tem que ter uma coisa muito importante em mente. A gente precisa ser suficientemente boa. A gente não precisa ser perfeita. Sim. A gente precisa oferecer o que a gente consegue oferecer naquele momento. Nem mais, nem menos. É o que a gente consegue. Então, ser o suficientemente boa, para mim, é uma marca registrada de mãe. Deveríamos todas, né, entender, eu posso até aqui. Sim. Daqui para frente eu não consigo. Posso me esforçar, mas eu não consigo. Eu tenho uma amiga que ela tá com um bebê que acabou de fazer 1 ano. E eu lembro que ano passado ela falou assim, eu queria ser uma mãe boa igual você. Eu falei, você é uma excelente mãe. Você é a melhor mãe do mundo para o seu filho. Você sabe por quê? Ele só conhece você como mãe. Ele nunca teve outra mãe. Ele não vai ter outra mãe. Né? Então, a melhor mãe do mundo para o seu filho é você. Ela, nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, assim, o meu mantra de maternidade é esse. Eu faço, óbvio que eu posso, dentro do que está no meu limite. Passou do meu limite, eu seguro. Mas eu entendo que para os meus filhos eu sou a melhor mãe do mundo, porque são as únicas. A única que ele vai ter. Eu falo isso para eles, eu sou ótima, eu sou a única que você conhece. É isso, lide com isso, que é isso que vocês têm, né? Assim, é mais ou menos nesse olhar também. Mas sempre tem aquele filho que fala assim, eu vou querer morar com a minha tia. Eu queria morrer. Não cheguei nessa fase, não me conta. Dá um spoiler pra Maiara sobre essa fase. Spoiler, Maiara. Porque, sempre é isso, assim. Quando você conhece uma tia muito legal, uma amiga que você tem, que é super bacana com seus filhos. Quantas vezes eu não escutei? Eu quero morar com a minha tia X. Eu falava assim, então, vai lá. Boa pode sorte. Ir. Boa sorte. Porque é só um recorte, né? Você tem um recorte dela bonitinha aqui, dedicada, sendo legal. Vai. Vai. Chegar nessa fase. É a mesma coisa, né? Quando fala que quer morar com o pai, quando tem essa situação de divórcio e tal. Tem esse olhar também, né? Porque o pai é o legal, é o que não vai dar bronca, é o que pega só no final de semana às vezes, tá, gente? Deixando muito claro que às vezes, né? A maioria dos casos, mas aqui falando às vezes. Então, o pai é o cara divertido, o pai é o cara legal. E tem uma influencer que ela fala muito sobre isso, e eu até acompanho ela é até aqui da cidade. E ela fala que o filho foi morar com o pai.
Não durou 3 meses, gente, a criança já voltou. Por que acontece? A criança cria muito essa narrativa de que o pai é o cara legal, é o cara divertido. E até uma judiação, porque também essa criança cria uma expectativa desse pai e você rompe com essa expectativa. Eu achei legal porque ela falou, vai. E ele foi. Ela falou, não, pode ir, tá com seu pai, tá tudo bem. Ela falou que ela sofreu, chorou muito, escondida ali, né, na casinha dela. Mas ela entendeu ali que o filho precisava saber mesmo como era essa rotina com o pai. Porque a ideia que ele tinha era de que aquele pai era o cara mais legal do mundo. Não que não seja, mas é que o pai só pegava no final de semana. Então o pai levava pro parque aquático, o pai levava pro futebol, o pai fazia as coisas que eram divertidas. E ela era a mãe ruim, que cobrava as notas da escola, que colocava às vezes na cama para dormir. Então tem esse olhar também, que tirava né? o celular. Que tirava o celular, que dava bronca, colocava de castigo. Então tem isso também. Viu? Nós temos pouquinho tempo, mas eu quero... Viu só como foi, ó? Fui, né? Dá pra ficar horas falando sobre maternidade. Viu? Como é que a gente pode construir uma narrativa mais realista e mais honesta sobre a maternidade? De que forma? Claro, sem a gente desvalorizar a maternidade, porque não é essa a minha... Né? Mas como é que a gente cria essa narrativa mais realista? Né? Eu gosto de, nos atendimentos que eu faço com mães, e aqui um recorte legal, mães atípicas, né? Mães, a gente trabalha muito esse resgate olhando para... Eu vou usar o exemplo da Mayara, que eu acho bem legal. Olhando muito para esse bloquinho de notas aqui, daquilo que eu gostava de fazer. Você ainda é você. É só um resgate. E você está submersa nisso porque faz sentido que você esteja. Muito porque foi colocado isso pra gente, enquanto mulher, de que tem que ser a mãe perfeita. É aquela mãe ali que, nossa, tá... E a gente sabe que não é assim. Eu gosto sempre de frisar isso na terapia. Não é assim. É como vocês colocaram, você é aquilo que você consegue ser, até como mãe. Então, é fazer esse resgate das coisas mais simples possíveis. Aqui a gente não está falando de coisas absurdas, assim, eu gostava de, sei lá, viajar e ir para Disney. Não precisa. Eu gosto de assistir uma série. Coloca lá para você assistir. Tem esse momento com você, mas um momento que seja só seu. E onde você faz esse resgate. Onde você olha para você. E não como mãe. Aqui é como mulher mesmo. Aqui é como, às vezes até abrindo um pouquinho mais o leque, como esposa também. Então, mas falando da mulher, o resgate ele está nessas pequenas coisas. Então, quanto mais tempo você conseguir dedicar para você e olhando, obviamente, para você, você não vai abandonar essa criança. Ela vai continuar ali, você vai continuar sendo mãe dela. Mas você ainda é uma pessoa que precisa ter esse resgate. Quando a gente fala desses movimentos de depressão, de coisas assim, é um pouco desse apagamento de quem eu sou. Então eu vou entristecendo porque eu vou perdendo muito daquilo que eu gostava de ser, ou que eu gostava de fazer. Então acho que se eu posso deixar alguma coisa assim, né, nesse pensamento, esse resgate ele precisa acontecer de uma maneira até pequena. Então, se alguém precisar de ajuda, se você precisar de ajuda, peça ajuda, sabe? Tem muita mãe que fala, não, mas que aí vão olhar para mim e vão falar que eu não sou uma boa mãe. Você ainda vai ser uma boa mãe, mesmo que você precise de ajuda. Resgate as coisas pequenas, procure nas coisas pequenas esse olhar. Se você gostava de fazer o cabelo, uma hidratação em casa, né, Mayara? Faz essa hidratação, assim, faz a sua unha. Estou falando de coisas estéticas, mas isso é muito mais profundo, né? Porque a gente precisa falar isso na terapia, obviamente. Um conselho legal, gente, procura em terapia. Isso é bacana demais para conseguir lidar com isso tudo que está acontecendo naquele momento. Mas esse resgate ele é fundamental, assim, de coisas muito pequenas. Eu acho que ajuda muito a mãe a ir entendendo quem ela é e entendendo que lugar ela quer estar, que lugar que ela vai ser e fora da relação da maternidade também. Então, quem eu sou enquanto mulher, quem eu sou enquanto profissional, quem eu sou enquanto esposa, porque senão você fica só dentro dessa bolha mesmo. Sim. E aí é submersa, não sai, né? O cabelo com um arroz, uma papinha, uma unha, né? Que eu não faço, um cabelo que tá todo desgrenhado. E aqui também é um olhar assim, de cuidado com você. Aprenda a tirar nem que seja 20 minutos desse dia para você. Sim. Eu concordo com as falas da Tamires, eu também acho que é isso. Primeiro, a gente identificar o que é meu combustível. O combustível vai ser diferente para cada mulher,
né? Sim. A gente tem a gasolina, etanol, o híbrido, o elétrico, né? Tudo. Mas tudo faz o carro andar. Então, acho que você entender. Como que você vai entender? Terapia. Não tem como a gente escapar da terapia, não é porque a gente é psicólogas, né? Então, assim, aí a partir do momento que você entende o que de fato é seu combustível, é todos os dias você tentar se abastecer um pouco. Porque, repito, outro mantra da maternidade, ninguém consegue doar aquilo que não tem. Né? Se eu te peço uma garrafa de água, você não tem, você não vai me dar. Não porque você é egoísta, porque você não quer, você não tem. Não tem. Né? E uma mãe, ela precisa estar abastecida para preencher lá a vida dos filhos, a vida do casal também, que óbvio não é só responsabilidade dela, mas ela também precisa estar inteira para esse marido. E aí, para essa mãe, o resgate é o quê? Se sentir bonita, fazer uma academia, fazer uma unha, o cabelo, tá tudo certo. O resgate para essa mãe é voltar para o mercado de trabalho, sair de casa, sentir produtiva, também tá tudo certo. Só que você, enquanto mulher, precisa entender qual é o combustível que vai te resgatar para te conectar, de fato, com seu filho e com a maternidade, né? Você vai ser sempre uma mãe muito melhor se você tá bem. Pensa que você é uma estrutura que se desmoronar, desmorona tudo. Então, assim, né? Desmorona tudo, eu digo, nessa relação com a maternidade. Então, se você adoece por questões N, né, multifatoriais aqui pra gente, enquanto psicólogos, a gente sabe que é isso também, mas tem muito esse componente, né? De, às vezes, a gente ir se apagando e se anulando dentro da maternidade, porque eu tô totalmente focada naquela criança, e ir adoecendo também, porque eu perco muito de quem eu sou. Sim. E esse combustível que a Mayara está falando, ele é essencial para isso. E a gente descobre, não assim, né, obviamente, na terapia, e o legal é aplicar isso de alguma forma. Então, não adianta eu saber que, poxa, eu gosto de fazer o cabelo, por exemplo, mas, não dá tempo, eu não consigo, não, né? A gente entende essa relação do gerenciamento do tempo, como a Mayara fala aí na questão do trabalho. A mãe, ela faz essa mágica de um jeito muito legal. Muito legal. Porque ela precisa disso. E não colocar isso para ser feito. Então, assim, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que me traz, talvez, uma recompensa satisfatória para aquele dia, que pode me ajudar a ter essa sensação, essa emoção um pouquinho mais de, ufa, olha, foi legal, eu consegui cuidar dele, mas eu consegui cuidar de mim também, e não aplicar. Então, aqui a gente fala muito sobre, entenda primeiro aquilo que é o seu combustível, entenda que há uma necessidade, sim, de você se olhar enquanto mulher, não só como mãe, e aplicar isso de alguma forma. Eu acho que não é uma fórmula mágica, mas resgata bem, assim, um pouco disso que você tem em relação a você mesma. Você abriu uma caixa de pergunta, né? Sim. Você viu as perguntas? Vi. Eu achei uma muito legal. Pode fazer. Uma que disse o seguinte, que perguntou: como eu faço para o meu marido entender? Eu não estou lembrando inteira, mas alguma coisa relacionada a como eu faço para o meu marido entender que eu não consigo fazer mais tudo o que eu fazia antes. Eu não consigo mais namorar. Ponto. Não estou tendo tempo. E essa é uma realidade. Sim, porque aí se a gente parar pra pensar, a nossa sexualidade enquanto mulher tá linkada ao quê? A nossa autoestima, o nosso cuidado, né? Como esse marido mamãe, também... você que perguntou, eu tô trazendo, eu falei que eu ia responder aqui essas perguntas, viu? Que eu achei que seria bem legal. Muito legal. Então, essa é para você que perguntou sobre como fazer o seu marido entender que não há mais... Né? Então, assim, como esse marido também tá se aproximando dessa mulher, só se aproxima de noite, na hora que ele quer o sexo de fato, ou ao longo do dia ele vai demonstrando um carinho, uma parceria, um cuidado também ali, né? A partilha do cuidado com os filhos, que óbvio também é de responsabilidade dele, né? Então, acho que isso é uma construção, né? Não é só chegar e falar, agora eu quero namorar, hoje né? nós vamos Chegou namorar de noite, aqui. né? Vamos lá, pega na mão e vai pro quarto, né? Não Mulher, tem como. quando a gente fala de mulher, a gente essa fala pergunta de um bichinho, foi muito né? boa. Eu Foi. achei muito boa essa pergunta. Tem questões também hormonais, a gente sabe, sim. né? Assim, primeira Mas coisa, eu acho né? que antes do hormonal, né, se for de fato e a gente investigar, eu acho que é isso. Eu tô me sentindo bonita, tô me sentindo atraente, eu tô me sentindo cuidada, né? Como que esse marido aproxima de mim no dia a dia, nas dificuldades, no cuidado com as crianças. E aí sim, no final, a gente... Diálogo, né? É interessante, gente. Assim, né? Quando a gente leva para terapia e coloca isso para os clientes, pacientes, enfim, como, né, as pessoas gostam de chamar, a gente tem que ensinar eles a conversarem. Eu acho isso tão incrível dentro do set de terapia, porque você quer que o seu marido entenda, mas você não comunica.
Então, mas é assim, Assim, essa né? olha, a escutativa e a fala sem Nossa. ruído é tudo de bom. Essencial numa relação. Viu? Vai dar tudo certo. Vai dar. Vai. Conversa você, ensina você como você gostaria que fosse, entendeu? Perfeito. Vai lá, senta e conversa. Como você gostaria que ele chegasse e conversasse com você para que vocês pudessem ter um primeiro contato de namoro. Sim, Nossa, sim. Essa é a Perfeito. melhor forma. Eu também abri lá a caixinha de pergunta. Eu lembro que a que mais me marcou agora eu vou jogar pra vocês. Pode fazer jogar. o trabalho contrário aqui. Perguntou assim, ela escreveu assim, né? Hobby? Que hobby? Eu nem sei se eu tinha hobby antes da maternidade. Essa me pegou. Porque aí que eu lembrei, por isso que eu fiz questão de falar aqui, da minha listinha de coisas que eu... Muito legal. Viu? O hobby pode ser qualquer coisa. Às vezes as pessoas estão achando que o hobby é uma coisa grandiosa. É o crochê, né? Aquele tapetão Ou enorme. né? não é precisa. necessariamente. Não. O hobby pode ser dar uma caminhada. Olha, todos os dias eu quero caminhar. Então, se você não sabe qual era o seu hobby, nada impede que você construa um a partir de agora. O mais simples. A gente não precisa, sabe, pintar quadros. Tocar piano. Você pode também. Pode, se isso claro. Mas se você ainda não tem isso, começa do pequeno. O que é mais prazeroso? Às vezes, saber fazer um café gostosinho e tomar o café naquele mesmo dia, lendo, fazendo palavra cruzada. É hobby. Não importa. Virou rotina, é seu hobby. Sabe um hobby que eu adquiri depois dos 2 filhos, né? Não foi um hobby que chegou com a maternidade, ela chegou depois do segundo filho. Se me contassem antes, eu ia falar, nossa, nunca que eu ia fazer isso, mas hoje eu amo fazer isso. Eu nunca fui aquela pessoa que gostava muito de sair sozinha, assim, ir pra restaurante sozinho, ir no cinema sozinha. Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com outro, independente se é amigo, se é familiar, se é marido, eu sempre gosto de sair com alguém. Afinal de contas, eu falo pouquinho, né? Então, o outro é importante pra mim. Mas depois do segundo filho, eu amo sentar na padaria e tomar um café sozinha, gente. Ai, delícia. Ai, eu Olha amo, que eu hobby amo. maravilhoso eu aí fico pra amiga que tá procurando procurando um na hobby. minha semana. Eu fico procurando na minha semana que momento que eu vou ter de parar numa padaria e tomar um café sozinha. Então já é uma evolução muito grande. Gente, eu estourei o tempo. Eu estourei o tempo. Gente, foi muito delicioso. Sabe, hoje foi um papo gente como a gente. É. Né? Maravilhoso. Ai, adorei, sim. gente. Foi um podcast muito gente como a gente. Sim, É menos Né, setting, né, de terapia, mas falar dessa realidade. Da que é o realidade que que a a gente gente tem trouxe. Gente, eu adorei. Muito legal. Onde a gente pode encontrar a Maiara e a Tamires? Vamos lá? Sim, o meu Instagram é Maiara com Y Martins, M2M. Então vocês podem me encontrar por lá também, ou pelo LinkedIn, através do M2M Negócios e Carreiras. Ah, é muito chique, né, Maiara? Ai, que chique, gente. Nossa, Negócio, eu não tenho. Eu vou arrumar um negócio de carreira. Vamos fazer um LinkedIn Muito para legal, vocês. né? É. Fazer um LinkedIn. Bom, eu atendo na Clínica Equipe, aqui em Indaiatuba mesmo. Então, eu sou psicóloga clínica, como eu falei no começo, TCCista. Então, trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Atendo particular e online. Eu tô no @psi.tamiresbertolini. Tamires com TH e I no final. Assim, gente, jogou Tamires Bertolini lá, vocês me acham em qualquer rede. E se precisarem, eu tô sempre à disposição para qualquer coisa. Tamo juntas, mulheres. É isso, gente. Adorei esse papo. Foi muito gostoso. E assim, claro, você gostou? Vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu acho que vai ter muita mãe ouvindo isso aqui e adorando, tenho certeza. Eu tô no Instagram, Esther Sartori _ ou @preocupações de mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Vai lá me visitar, vai visitar a Maiara e a Tamires, vão olhar o que a gente tem ali, muito legal. E, claro, vem ouvir meu podcast. Só coisa boa, só gente boa, só informação bacana. Eu adorei. Muito obrigada, viu, gente? Até o próximo.